especialmente a todos os leitoras e leitores que não viajam ou raramente o fazem, independentemente das razões que a isso os motivam. Como uma certa tia Ana, que nunca teve férias, nunca andou de avião e as suas viagens limitavam-se ao Cacilheiro que ia do Barreiro a Lisboa. Leio-vos só uma frase desde o início do prefácio que se chama A Abrir. E a abrir, o autor diz-nos: não resisto a transmitir aos leitores o conselho que o meu grande amigo me deu, entre um sorriso irónico e uma palmada nos ombros. Teria eu 28 anos e ele já entrado na casa dos 60. E aqui, esta pequena citação: nascemos, morremos e nunca mais voltamos a este mundo, e enquanto aqui vivemos, conhecemos só os milímetros do planeta Terra, quando há tanta coisa para ver. Lembro-me de um livro de Luís Carlos Pataquim, que tem um pequeno momento em que há duas personagens que falam de forma muito pachorrenta em Moçambique, e um diz assim: o problema deste mundo e os problemas que estamos a ter, estas confusões, é porque as pessoas teimam em viajar, teimam em andar de um lado para o outro. A minha família esteve sempre no mesmo sítio, nós daqui nunca saímos, olha, confusões não a criámos. E a outra personagem olha para ele e diz-lhe: vocês são preguiçosos. Ora, preguiçoso não era de facto Constantino Palma. Ele era um verdadeiro homo viator. E o que é o homo viator? É aquele homem que entende a humanidade como algo em viagem para qualquer lado. Porque a vida é uma viagem, uma aventura da qual fazemos parte. Não estamos em casa, estamos sempre a voltar para casa. Até para casa, quando voltava de Lisboa para o Barreiro. O homo viator sente que o estado é um estado de estar a ir, nunca estagnado. É a única forma de procurar o que está à nossa espera. E é isso que faz Constantino Palma neste livro, porque entende a viagem, como ele próprio diz, como uma realização excitante, inovadora, educativa, a melhor oferta, o melhor desafio. E neste mundo em que o próprio nascimento é um milagre e morremos tão depressa, e cito, quando há tanta coisa para ver. E acaba em reticências. Estas reticências de Constantino Palma são como os pontos da navegação. Estes pontos que nós encontramos aqui e que são os pontos do cruzeiro, em que nos demonstra o caminho que faz com o navio. Estes pontinhos, todos estes pontinhos são as reticências, são aquelas que nos levam a dois cruzeiros que o autor relata, povoados de lugares, de paisagens, de impressões, de sentimentos, de pessoas, com as suas múltiplas histórias entre o real e o ficcional. O livro divide-se em duas partes: o da primavera, que vai tocando várias cidades do Mediterrâneo, e o da Rota do Sol, que atravessa o Atlântico. E não é de todo uma coincidência que encontremos mar e oceano, com os seus lugares e espíritos que marcam profundamente a cultura portuguesa. O berço mediterrâneo, aquele que é a primavera no Ocidente, e a expansão atlântica, uma rota para o Sol. Não é coincidência porque é coerente com o homo viator que foi Constantino Palma. Alguém que caminha à procura de sentidos como um homem individual, entre o passado e o presente, e como português. Por isso, a constante presença de uma outra viagem, feita de recordações de outros tempos, cruzando a partida real, aquela com o cruzeiro, com outras partidas, com a memória de si mais jovem, noutros empregos e andanças,
como o de quando o cheiro do mar lhe tinha tomado conta da mente e do corpo na altura em que tinha sido despachante da alfândega em Lisboa, junto a Santa Apolónia. E cruza-se também com a recordação dos livros, pelos quais viaja como se fossem verdadeiros lugares com personagens vivas. Personagens vivas são também as que povoam dois mundos, o do interior dos navios e o de fora, feito de cheiros, de rumores, de cores, de sabores, que Constantino Palma interpreta muito bem. Sempre aberto a deixar-se invadir pelo que vê, pelo que experimenta e por quem encontra, o autor descobre até que um dos empregados do Cruzeiro Primavera é de Goa e fala português. Relata com pormenores as refeições, o clima, os monumentos, as lojas, povoando o texto de poemas, de canções e ilustrações que o autor faz, como cartões postais de sítios, de sítios com a luz que os iluminava na altura, com a cor que os marcava. São mais do que fotografias. Todos devem ter aí o livro. São mais do que fotografias. São mais do que meros cenários. As ilustrações de Constantino Palma trazem a alma do lugar e transbordam de sentidos. E é por isso que este texto de amor pela viagem, pelos parques, pelos museus, pelos livros que leva consigo para ler, pela música, pela história, pela pintura, pela dança, que, diz o autor, vê confortavelmente sentado, mais do que pratica. Pelo teatro, é também um texto de generosidade para com os leitores através das palavras. Generosidade que é uma partilha, aliás, que sempre foi um apanágio de Constantino Palma. Dádiva de experiência e de saber para a tia Ana e para nós, mesmo aqueles que viajam. Uma outra característica dessa profunda generosidade é o humor com que olha o que está à sua volta. Um humor são, com a alegria da curiosidade infantil, sem sarcasmo, sem amargura, um amor alegre que abre, por exemplo, o cruzeiro da Rota do Sol, em que escreve: se fizer um cruzeiro de novembro a dezembro, troca o inverno pelo verão. Na prática, os abafos de Bernou pela toalha de banho bronzeados. Ou quando diz que a idade já vai avançando, por isso lhe faltam os rancores que aparecem numa anedota de alentejanos entre comadre e comadre, que eram levados pelos rancores. Ele diz que os rancores já lhe vão desaparecer. Na Rota do Sol, no caminho da civilização da qual Portugal nasceu, que é o Mediterrâneo, para a civilização que ajudámos a criar, Constantino Palma enche a escrita do calor da abertura ao novo mundo, entusiasmando-se com a compreensão entre os povos, concebendo a escrita como um espaço do mensageiro, encarregado de fazer e levar consigo os leitores para cumprir um percurso, para pôr ordem, para criar correspondência, para transportar mensagens. O viator entre Portugal e o Brasil percorre um caminho bem traçado no mapa individual, mas que só termina quando comunica, quando procura um entendimento entre os pontos, um entendimento entre os homens de um lado e do outro do Atlântico. Emily Dickinson, uma poetisa americana que muitos devem conhecer, escreveu um poema lindíssimo que eu acho que fica muito bem aqui para falar deste livro de Constantino Palma. Ela dizia, e eu vou tentar traduzir: entre o meu país e os outros há o mar, mas as flores negociam entre nós como um ministério. Este ministério, o ministério da negociação entre os países, é isso que está a tentar também fazer Constantino Palma no Cruzeiro da Rota do Sol. Viator, o tal viajante, peregrino, é o que une os mundos e traz a mensagem dessa união pela palavra. Um homem vivo que caminha, um homem viator é no fundo um homem que tem como preço a felicidade.
o da sede natural de saber e de transmitir. Não é uma errância pelo mundo, não é algo suspenso entre o ser e o nada. É uma riqueza do ser que ama os homens, os lugares, que faz tesouro dos conhecimentos, que menciona a música, que sente o amor da necessidade de estar próximo com o mundo e com os outros. A verdade de Constantino Palma não é uma verdade peregrina, mas é a verdade do homem que em cada momento do mundo nos conta o mistério da vida. Determinada altura, quando acaba esta obra, na página 169, escreve o autor: no aeroporto de Guarulhos apanhei o avião para São Salvador da Bahia e comigo a sensação do cruzeiro na Rota do Sol ter chegado ao fim. Mas este fim tem reticências. São sempre as reticências. As reticências de que o fim é afinal sempre o princípio de outras viagens à procura da felicidade. Num estilo literário elegante, sem ornamentos exagerados, mas puro e claro, e não é a clareza que Horácio privilegia. O livro de Constantino Palma pode ser lido como um ajudante dos viajantes, a viagem de quem está parado e quer viajar com o espírito, o guia do que ver e do que fazer, muito ao estilo dos livros de viagens do início do século, por exemplo, Reis Gomes, ou um livro à aventura, à procura da peripécia, do que faz dos homens e dos dias dos homens milagres da vida. Muito obrigada a todos e espero que tenham uma belíssima viagem à procura da felicidade de Constantino Palma e da nossa em todos os pontos que nos ligam neste mundo. Muito obrigada.